Bom, nos vídeos anteriores nós estudamos a flexão de número dos substantivos e focamos apenas nos substantivos simples. Você já aprendeu que o substantivo simples é aquele que tem apenas um radical, um elemento. Agora, nessa parte do vídeo, nós vamos falar do plural dos substantivos compostos, ou seja, aquele substantivo que tem pelo menos dois elementos, dois radicais. E é super natural haver dúvidas em relação à flexão de plural dos substantivos compostos. Por que isso acontece? Simplesmente porque nós temos dois elementos que podem estar em classes de palavras diferentes, mas eles apresentam apenas um significado. Você vai entender muito bem isso na hora que eu der os exemplos. As bancas conhecem essa dificuldade, sabe que o aluno acaba se enrolando com o plural dos substantivos e o que elas fazem? Elas vão ali, colocam o dedo na ferida e exploram muito bem esse assunto nas provas de concurso público. E além disso, nós temos um outro problema na língua portuguesa, que é o quê? Nem todos os gramáticos estão em consenso em relação a algumas regras dos substantivos compostos. Então isso também acaba ajudando a trazer mais confusão para esse assunto. Meu objetivo é apresentar para você as regras básicas em relação à flexão de plural dos substantivos compostos, ok? Vamos falar do segundo elemento. Então vou colocar aqui, segundo elemento vai para o plural. Quando este segundo elemento vai para o plural? Se no primeiro houver um verbo ou uma palavra invariável, ou seja, aquela palavra que não admite flexão. E o segundo ainda tem uma condição. E se o segundo for um substantivo ou adjetivo? Então, lembrando, o segundo elemento vai para o plural se o primeiro for um verbo ou uma palavra invariável e esse segundo elemento também tem que ser um substantivo ou um adjetivo. Veja aqui o exemplo. Eu tenho o substantivo beija-flor. Então, o primeiro elemento é um verbo. Cumpriu a primeira parte da nossa regra. Perfeito. O segundo elemento tem que ser um substantivo ou um adjetivo. A palavra flor aqui é um substantivo. Então vou escrever aqui substantivo. Vou colocar aqui também o primeiro elemento, neste caso é um verbo. O que acontece? Somente o segundo elemento vai para o plural. Então somente flor que vai ser levado ao plural. Tenho aqui beija, flores, terminou em R, eu adiciono o ES, como nós vimos lá na regrinha dos substantivos simples. Plural de beija-flor, beija-flores. Tem um outro exemplo. Sempre viva. Ótimo. O primeiro elemento, neste caso aqui, é uma palavra invariável. Eu não posso colocar a palavrinha sempre no plural, não posso flexionar em gênero, nada disso. Significa dizer que ela é uma palavra invariável. Logo, apenas o segundo elemento vai para o plural. Sempre vivais no plural, ok? A flexão do elemento vai ocorrer de acordo com as regras que nós estudamos anteriormente, tá? Isso você não pode esquecer. O que isso significa para que você não tenha dúvida? A palavra flor terminou em R e nós vimos lá na regrinha que se a palavra terminar em R, se terminar em S ou se terminar em Z, a gente tem que adicionar este ES aqui. Seguindo, nós temos a segunda regra em relação ao plural dos substantivos compostos. Bom, ambos os elementos vão para o plural, então vou colocar aqui, todos vão para o plural. Qual é a condição? Sempre vai existir uma condição para um elemento ou outro ou os dois irem para o plural.
Qual é esta condição? Neste caso aqui, todos os elementos vão para o plural se os elementos forem variáveis. Os dois elementos precisam ser variáveis, precisam admitir a flexão de plural, de gênero, ser uma palavra variável. Então eu tenho aqui a palavra guarda civil. Perceba que em guarda civil que as duas palavras são variáveis. Logo, eu tenho guardas civis. Os dois elementos são flexionados no plural. Vamos lá, um outro exemplo. Quinta-feira. Ora, perceba que aqui nós temos um numeral e um substantivo. São duas palavras variáveis na língua portuguesa. Logo, o plural de quinta-feira é quintas-feiras. Vou ao cinema todas as quintas-feiras. Então, os dois elementos sofrem essa flexão de número. Essa é a segunda regra. Agora nós vamos para a terceira. Veja aqui, vamos colocar aqui, deixe-me apagar isso tudo, para que a gente tenha mais espaço. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a terceira regra dos substantivos compostos. Então vamos lá. Terceira regra. Só o primeiro vai ao plural. É flexionado no plural. Qual é a condição para isso acontecer? Se o segundo elemento indicar finalidade ou semelhança ou ainda limitar o primeiro. Se isso acontecer, apenas o primeiro elemento vai ser flexionado no plural. Vou te dar um exemplo. Salário, família. Perceba que o segundo elemento limita o primeiro. Não é qualquer tipo de salário. É o salário, família. Logo, apenas o primeiro elemento vai ser flexionado no plural. Então, eu tenho aqui salários, família, ok? Salários no plural, família no singular. Vou te dar mais um exemplo. A palavra pombo, correio. Perceba que o segundo elemento dá essa ideia de finalidade. Logo, apenas o primeiro elemento será flexionado no plural. Tem aqui pombos, correio, ok? Apenas o primeiro elemento é flexionado no plural. Então não se esqueça disso. A regra do substantivo composto, a formação de plural do substantivo composto é um pouquinho delicada, porque são muitas regras, você tem que analisar os dois elementos, você tem que verificar a classe gramatical deles, se esses elementos são variáveis ou invariáveis, se eles definem o primeiro, dão uma ideia de finalidade, de limitação, enfim, você tem que olhar para muitos fatores. E isso é muito importante porque esse assunto é cobrado em prova. Ainda não acabou. Falei sobre as 3 primeiras regras de formação do plural dos substantivos compostos. Na próxima parte do vídeo eu vou falar sobre as outras regras. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.